palavra de Deus aqui, eu fui buscar de Deus, eu não fui buscar de mim. Eu fui pedir a Deus direcionamento e me consagrar na sua presença, para que aqui nesta noite não fosse o irmão Acácio, e sim o Espírito Santo de Deus falando para o povo dele. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Deus quer falar para o seu povo aqui, amém? Bendito seja Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, para que cheguemos nesta palavra, temos que fazer uma pequena introdução e voltar um pouquinho mais na história, para que você possa entender. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero voltar um pouquinho até quando Jesus, ele vai para um determinado local chamado a província de Gadareno, aleluia, na cidade de Decápolis. Quando Jesus vai para lá, bendito seja o nome do Senhor, ele vem para Cafarnaum pela sua segunda vez. Por que pela segunda vez? Porque é a segunda vez que Jesus vai a essa cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade, louvado seja o nome do Senhor, ou uma aldeia, como quer que você queira entender, aleluia, da província ou da cidade de Galileia. Cafarnaum se localizava à beira do mar da Galileia, bendito seja o nome do Senhor. É a primeira vez que Jesus Cristo de Nazaré foi aquele lugar chamado Cafarnaum. O primeiro que ele encontrou na entrada foi um centurião, um homem que cuidava de 100 soldados, um homem que mandava nessas pessoas. E ele, vendo que um dos seus estava doente, terrivelmente doente, e sabendo ele que Jesus Cristo de Nazaré iria passar pelaquela cidade, ele disse: então somente vou ter com esse Jesus e pedir a ele que me mande apenas uma palavra para que o meu servo seja curado. E desta mesma maneira que ele falou, ele fez. Ele foi, encontrou-se o Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré e disse, de primeiro ele disse: mestre, vamos até a minha casa. Mas depois ele viu que não tinha condição, era muito pecado, era muita impuridade. Ele disse: não, mestre, então somente uma palavra tua daqui, o meu servo lá em casa vai ser curado. E Jesus, olhando para ele, disse: ainda não vi tão grande, tão manha fé aqui em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E seguindo adiante a história, Jesus também vai andando depois de ter curado, aleluia, aquele servo do centurião. Agora Jesus vai fazer outro milagre. Ele vai curar a sogra de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E na cidade de Cafarnaum, Jesus ele tanto operou como ensinava lá. E tendo um dia ele estar à beira do mar da Galileia, ele disse para com seus discípulos: vamos passar para o outro lado. Então Jesus subiu no barco e seus discípulos subiram com ele. Eles começaram a navegar. Eles começaram a velejar no mar da Galileia. Imagino eu dando Jesus um pouco fadigado, cansado. Ele foi à beira do barco e se deitou. E Jesus, tendo deitado, ele adormeceu naquele momento. E somente os discípulos ficaram acordados, meus queridos e meus amados irmãos, até que começou e sobreveio uma terrível e grande tempestade. O vento soprava de um lado, a onda vinha do outro, e o barco balançava, e os discípulos ficaram com medo. Os discípulos temeram um naufrágio, os discípulos temeram, aleluia, naquele momento morrer afogado naquele lugar, até que eles se imporam e foram até Jesus e disseram: mestre, 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 acorda, porque nós estamos perecendo, a tempestade vai nos matar, o vento está soprando forte, a onda é tão grande que eu penso que vai me afogar, mas maior é o Senhor. E tendo Jesus ficado de pé, foi à beira do barco, imagino, lá na frente, pôs-se assim em frente e disse: cessa o vento, para o mar. E no mesmo instante, tanto o vento como o mar parou, e aqueles discípulos, vendo aquelas coisas, disseram assim: que homem é este? Que até o vento e o mar obedece. Que homem é esse? Que Jesus é este que você serve, meus queridos e meus amados irmãos? Você já mediu a capacidade do poder que Deus tem para operar na tua vida? Louvado seja Deus. Se o vento vem, deixa vir. Se a onda só, se a onda quer quebrar em cima de você, deixa quebrar. Jesus está do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E se você acredita nisso nesta noite, não fica só olhando para o pregador, não. Abre a tua boca e glorifica também. Louvado seja Deus.
Porque Deus, Ele merece na tua boca todo louvor e adoração. Mas vamos continuar aqui um pouquinho a história, bendito seja Deus. Jesus chega na província de Gadareno, aonde tinha alguns homens endemoniados, homens possuídos por espíritos, aleluia, que não vinha de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E tendo Jesus visto aqueles homens, eles vieram até com Jesus, e Jesus fez o quê? Expulsou os demônios, louvado seja Deus. E aqueles homens ficaram libertos de tudo. O Deus que você serve, o Deus que você tem, Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro, da prata. Ele manda no céu, manda na terra, manda em mim, manda em você. Crente não, aleluia, crente não se manda. Crente é mandado por Deus, louvado seja o seu nome. E tendo passado um tempo naquela província, da cidade de Decápolis, eu imagino ele retornando aos discípulos e dizendo: agora vamos retornar a Cafarnaum. Vamos naquela cidade novamente. Eu não sei como, mas quando ele disse para os discípulos que iria retornar, a mensagem chegou primeiro do que ele. Porque a palavra diz que quando Jesus chegava já tinha uma multidão esperando. Já tinha muitas pessoas reunidas naquele lugar esperando Jesus. E eu acredito que aquelas pessoas já sabiam também que ele tinha acalmado a tempestade e tinha libertado aqueles homens daqueles demônios. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela multidão estava ansiosa porque Jesus tornara na sua presença novamente. Aquelas pessoas estavam na expectativa. Elas estavam tão ansiosas que elas ficaram reunidas. E foi se passando o anúncio que Jesus retornaria à cidade de Cafarnaum. Louvado seja o teu nome, Jesus. Então os discípulos foram ao mar da Galileia, acolheram Jesus, todos foram ansiosos, toda a multidão foi ansiosa. Mas no meio daquela multidão, tinha um homem mais ansioso do que todos lá. E esse homem se chama Jairo. Jairo foi ter com Jesus Cristo. Para você que não conhece, Jairo era um dos presidentes da sinagoga. Jairo era um homem de poder. Jairo era um homem de autoridade. Jairo não era qualquer um em Cafarnaum. Se Jairo passasse, aquele que fosse menor do que ele tinha que olhar e não podia desacatar. Ele era um dos presidentes da sinagoga daquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus tremendo. Mas imagina um homem com tanta autoridade e estatura vai até Jesus. Sabe por que ele foi até Jesus? Ele estava precisando de uma coisa que o homem não pode fazer. Ele estava necessitando da ressuscitação da sua filha. Mas não era só uma filha, era a filha. Jairo tinha filha única. E agora ela tinha morrido com a idade de 12 anos. Louvado seja Deus. Agora vem aqui comigo. Começa a meditar, começa a pensar. Você que é mãe, você que é pai, bendito seja Deus, deve entender um pouco mais do que eu que não sou. Quando um filho seu ou uma filha sua morre, ou até mesmo está com uma determinada doença que está desenganado, qual é a sua situação? Como é a sua reação diante disso? Eu tenho certeza que é muita aflição, é muita coisa ruim para um ser humano só. Imagino eu, quando aquela criança nasceu, você colocou pela primeira vez nos seus braços, você disse: esse aqui vai ser alguém na vida. Esse aqui eu tive com meu marido para que no futuro ele fosse um doutor, ele fosse um advogado, ele fosse uma pessoa de bem. E aos 12 anos de idade, a história que você tinha contado e queria que acontecesse estava acabando. Imagina isso. Imagina você, como não estava aquele homem chamado Jairo. Ele podia ter poder, ele podia ter autoridade, ele podia ter dinheiro, mas ele não tinha o dom da vida. Só quem tem o dom da vida é Jesus Cristo de Nazaré. E nesta noite, eu não sei se é teu filho, ou se é parente, ou se é algo que você necessita. Deus tem o dom de ressuscitar neste lugar. Não é eu, não é o pastor, é Deus que está aqui. Eu não posso mentir para você, mas Ele está neste lugar. E se
que está escrita a cura da mulher que jazia já 12 anos com fluxo sanguíneo. Eu queria que você entendesse qual o poder que o seu mestre tem. Eu queria que nesta noite você não aprendesse, mas relembrasse, porque o ser humano é falho. Às vezes se esquece daquilo que Deus pode fazer. Louvado seja Deus na minha, na tua vida e na vida de qualquer pessoa. Então, meus queridos, amados irmãos, pelo Jairo chegou diante de Jesus. Ele se prostrou, se ajoelhou, beijou os pés do mestre. Ele pediu uma coisa, de coração aberto e com fé. Ele disse: mestre, minha filha já está nas últimas, já morreu. Eu estou desesperado. Eu te peço somente uma coisa, vem ter comigo lá na minha casa. Somente o Senhor toca no corpo dela, Senhor. Somente toca, que eu tenho a certeza que ela vai ressuscitar. Meus queridos e meus amados irmãos, aqui nessa palavra eu aprendo uma coisa, que tem dois tipos de crente na igreja. Tem aqueles que só vivem no passado, Deus fez, mas pode até fazer. Mas tem aquele que só vive no presente, Deus fez e faz a minha também. Aquele homem chamado Jairo, ele acreditava, ele sabia que Deus tinha feito os milagres por trás, e ia fazer na dele também. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Quer comover o coração de Deus? Usa a fé que você tem dentro de você. Usa fé. Usa fé. Não espera ninguém mandar você usar. Não espera a luta, a tristeza, o vale, o deserto vir te oprimir, vir te massacrar, para aí você dizer assim: ah, Jesus, ah, meu Deus, é na abundância que Deus quer te ver também buscando a sua presença. É na abundância que Deus quer ver você, aleluia, bendizendo e exaltando o seu nome. Louvado seja Deus. Sabemos que mais difícil, o século ao qual nós vivemos, esse século 21, vemos muitas coisas que não convêm com a presença de Deus, e muitas vezes nos deixamos nos enganar, muitas vezes nos deixamos enganar pelo inimigo de nossas almas. Louvado seja Deus, mas você nesta noite não está aqui por ocasião do acaso ou coincidência. Você não veio a este culto para marcar presença por causa das irmãs, não. Você veio nesta noite porque o Espírito Santo tocou no teu coração e sabia que você necessitava vir aqui, porque você ainda tem Deus, você tem Deus, você tem Deus, Ele não vai te abandonar. E se você nesta noite veio adorar, adore, se veio glorificar, glorifica, porque Ele está nesse lugar. E Deus foi à casa de Jairo, e a multidão foi também. As pessoas foram também. Imagina você, sabendo que Jesus ia em um lugar onde tinha uma pessoa morta, uma criança. Você quer saber o que é que as pessoas, o que os historiadores disseram? Aquela multidão já foi ansiosa porque sabiam. As pessoas, a multidão, não eram discípulos, a multidão já sabiam que Jesus ia operar o milagre, que Jesus iria ressuscitar. Então a multidão já foi com expectativa de um milagre. Mas uma certa mulher estava na expectativa de um milagre. Mas não era o dessa criança. Era o de si próprio. Era o de necessitar. Era o de estar já 12 anos sofrendo de uma hemorragia sanguínea no seu corpo. Meus queridos e meus amados irmãos, que você possa compreender, uma pessoa com hemorragia sanguínea, ela vai ficar fraca, o seu corpo vai ficar desnutrido. O meu e o seu corpo necessita do sangue, um sangue oxigenado, para que as células e os organismos trabalhem corretamente. E aquela mulher já havia 12 anos com essa enfermidade, nos diz a entender e a compreender que ela já tinha ido tudo enquanto que era clínica, tudo que era médico. Aquela mulher foi atrás da sua solução, gastou o restinho de dinheiro que tinha, fazendo as terapias, mas de nada serviu, de nada aconteceu. Ao invés de curar a sua hemorragia,
possa imaginar que agravou mais e mais e mais e mais e mais ainda. Já não era tanto sofrimento para uma pessoa, já há 12 anos. E aí, naquela época, ainda tinha uma tal da lei chamada lei mosaica. Irmão, acaso que lei é essa? Essa lei fazia acepção das pessoas. Aquelas pessoas que tinham hemorragias sanguíneas, elas não podiam conviver na sociedade, elas não podiam viver no meio. Aqui como a gente está aqui, se naquela época tivesse uma pessoa com hemorragia sanguínea, ela não podia estar nesse lugar, ela não podia falar com ninguém, até a família dava as costas, até a família não estava nem aí. Há pessoas aqui nesta noite que pode até dizer: meu Deus, ninguém vê o que eu faço na igreja, meu Deus, ninguém vê o meu louvor, meu Deus, ninguém vê a minha pregação, meu Deus do céu, o que é isso está acontecendo? Deus está te provando para ver se você é fiel. Deus está vendo se você vai se portar na sua presença dele como homem e mulher de Deus. E se você acredita nisso nesta noite, que está compreendendo, levanta por mão direita para o céu. Glorifica o nome do teu Deus, bendito seja Deus. O intuito de Deus nesta noite é de ajudar, auxiliar e até mesmo, se possível, exortar aquele que não está na tua presença. Não importa, meu irmão ou minha irmã, louvado seja Deus. Se há tanto tempo você tem clamado de madrugada e ainda não tem acontecido. Se há tanto tempo você tem louvado, tem adorado e Deus ainda tem se calado diante de ti. Nessa noite, diante da palavra de Deus, eu te digo, debaixo da onipotente mão do Senhor, que tempo para tudo existe nesta terra. O maior pregador que escreveu o livro de Eclesiastes, ele disse: há tempo para tudo na terra, há tempo de chorar e há tempo de ficar alegre. E o tempo de Deus chegou na tua vida. Se você acredita que o tempo de Deus vai chegar, adora o nome dele. Aleluia. Quantos se encontram na solidão, quantos se encontram na depressão, quantas pessoas estão assim, aleluia, desprezadas pela sociedade, quantas pessoas são desprezadas pela família, pelo marido, pelos filhos, quantas pessoas chegaram aqui com seu coração contrito. Deus nesta noite vai restaurar. Louvado seja o teu nome, Jesus querido. É por isso que nós celebramos, é por isso que nós adoramos, é porque Deus é fiel, é fiel, é fiel, é fiel, é fiel. Deus é fiel. Agora, enquanto eu bebo água, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos e meus amados irmãos, a presença de Deus é tão grande que o meu corpo a presença dele nesse lugar. Recebe aí também a unção de Deus na tua vida, porque Deus está nesse lugar. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso, Deus bendito. É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus. É o Jesus que cura com palavra. É o Jesus que cura tocando. É o Jesus que liberta. É o Jesus que opera. Eu quero te dizer nesta noite, meu querido e minha amada irmã, não tem lei que te separe da presença de Deus. Não tem família que te separe da presença de Deus. Não tem sociedade que te separe da presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem
O inimigo pretende te tirar da presença de Deus. Mas vamos continuar, meus queridos e meus amados irmãos. E aquela mulher, bendito seja Deus, que estava nessa situação, sem dinheiro, 12 anos, com uma enfermidade sanguínea, uma hemorragia. Aleluia. E a Bíblia não nos fala da sua genealogia. A Bíblia não nos comenta o seu nome. Não nos diz de onde aquela mulher veio. Mas a história dela é contada em 3 versículos, ao qual o primeiro começa na doença, na derrota. O segundo versículo da história dessa mulher começa com convicção, com crença, com fé e com, aleluia, confiança naquele Jesus. E o mais lindo, em apenas 3 versículos, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, a tua fé te salvou, bendito seja Deus. Mas para mim concluir nessa noite, meus queridos e meus amados irmãos, aquela mulher teve que vencer aquela lei. Aquela mulher era excluída da sociedade. Ela estava isolada. A solidão traz o desânimo. O desânimo traz a tal chamada depressão. E a depressão, para os médicos psicanalistas, é uma doença da alma ou do espírito. E para aqui na terra, na medicina, ainda não tem remédio para a depressão. Mas na Bíblia Sagrada diz que tem um único remédio: a raiz de Jessé, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o remédio de toda doença. Ele é o remédio de toda ferida. Ele é o remédio, louvado seja Deus, de toda enfermidade. Mas para você vencer e para você alcançar, meus queridos e meus amados irmãos e irmãs, nesta noite, você vai ter que travar uma caminhada que você não quer travar. Você que tem que ir por um caminho que você não quer ir. Mas não temos que fazer a nossa vontade. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade do Senhor. Eu te digo nesta noite, Deus está bem pertinho de abençoar. Deus está bem pertinho de derramar. Mas às vezes por palavras ou pensamento nos tiramos da presença de Deus. Eu te digo nesta noite, debaixo das mãos do Senhor, Deus está com a sua mão estendida aqui. O seu Espírito rodeia dentro da tua vida. E os anjos do Senhor estão te guardando nesse lugar. Mas Ele quer e requer de você, nestes últimos dias, aonde muitas igrejas estão ficando geladas. Não se vê mais o Pentecostes, não se vê mais a unção do Espírito, não se vê mais milagres, não se vê mais isso. As pessoas estão vivendo só no passado, só no que aconteceu. As pessoas não acreditam mais no Senhor, elas se enganam a si mesmo. Elas dizem acreditam, mas não acontece. Então não acredita, porque se acreditar, a Bíblia diz, se colocar a fé em ação, vai acontecer. Não é o irmão Acácio que está dizendo. A Bíblia Sagrada diz: se você crer, tu verás a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Deus vai mudar a situação do quadro da tua vida. Deus vai abençoar a tua família. O teu marido que está dando dor de cabeça, meu Deus. O teu marido que nem para a igreja quer ir mais, meu Deus. Muitas das vezes você diz: meu Deus, eu não vou também mais não. É tanto sofrimento. Continua na presença de Deus que Deus vai salvar. Continua na presença de Deus que Deus vai trazer. Na hora, no tempo que Deus operar na tua e na vida dele. Da mesma maneira, meus queridos e meus amados irmãos, eu vejo famílias quebradas, sofrendo pelos jovens que estão sendo tragados pelo tal da droga, pela pedra do cão, meu Deus do céu, pela maconha. É tanta família que você fica louco de tanto ver o noticiário. Morreu jovem de 16 anos por causa de droga. Ontem matou um de ontem porque o outro não. Me disse uma conversa mentirosa. Meu Deus do céu, qual mundo eu e você estamos vivendo? Se apegue com Deus, porque Jesus está voltando. E nesta noite eu convido a igreja bem rápido para ficar de pé. Bendito seja Deus, já vou terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te digo, meus queridos e meus amados irmãos e irmãs,